Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Sintonia comigo, Cláudia Jage. E no programa de hoje eu recebo comentarista político Felipe Monteiro. Muito bem-vindo, Pepe. Posso te chamar assim, né? Claro, pode me chamar de Pepe. É um prazer estar aqui, Cláudia. Obrigado pelo convite, viu? Obrigada a você. Obrigada por estar conosco. É uma honra. Pepe, a gente quer saber tudo sobre você, porque a gente te vê no ar, a gente te vê debatendo, brigando, brincando, e a gente quer saber um pouquinho mais da tua história. Vamos conversar? Claro, claro. Maravilha. Tô aqui para isso. Se bem que a minha vida é um pouco sem graça, né? Não fala Será que o pessoal vai querer saber um pouco da minha vida aí? Claro que sim, a gente quer saber tudo, Pepe. Eu estou encabeçando isso. Conta tudo, Pepe, aqui sem freios. Então vamos lá. Me conta, Pepe, até que a gente vai chegar na sua opção política, tua formação. Bom, eu me formei em Direito, né? Na PUC São Paulo, em 2005. Aí depois eu fiz um mestrado em Administração Pública na GV, né? Aí eu fiz um mestrado, aí eu queria muito estudar fora, né? Tinha aquela vontade de estudar fora, tinha aquela vontade de ir para os Estados Unidos especificamente, e tinha uma pessoa que eu era fã, né? Que é o Mangabeira Unger, que é professor de Harvard. Sim. E aí eu apliquei para Harvard, para fazer um mestrado em Harvard, acabei entrando, e o Mangabeira Unger acabou virando o meu orientador lá em Harvard. Verdade. Né? Então tudo que eu planejei naquele momento deu certo, né? Deu certo, né? Que maravilha. E fiz economia também, né, na UPenn, né? E uma coisa engraçada, Cláudia, o Mangabeira, ele virou meu orientador do mestrado em Harvard, e depois ele virou ministro da Dilma Rousseff. Ele me convidou para ser chefe de gabinete dele. Sério? Aí eu fui para o governo federal naquela ocasião, na ocasião do impeachment. Na ocasião do impeachment. Você trabalhou, então, no Trabalhei. governo da Dilma? Que interessante, Pepe. E por falar em Dilma, nós vamos falar da tua opção política desde sempre, porque eu vejo que você tem elogio, apanha, e como é que é isso? Foi desde sempre, Pepe? Criação, como é que foi? Eu acho que sempre me coloquei como uma pessoa diferente do espectro político, né? Isso eu acho que é engraçado, né? Algumas pessoas colocam a esquerda e a direita como se a direita fosse só um pessoal que quer mais mercado e menos Estado, e a esquerda fosse aquela pessoa que quer mais Estado e menos mercado. O que eu me coloco? Por que eu acho que sou de esquerda? Porque, para mim, eu chego e falo assim, poxa, vamos bagunçar esse cenário aí. Por que não dá para você ter mais Estado e mais mercado? Não é? Exato. Aí mas por que você é de esquerda? Porque para fazer isso tem que ter uma transformação. Eu ia te falar, né? Isso, mas aí vocês não saem um por pouco da esquerda? Não, porque para fazer isso, né, você querer mudar a estrutura institucional dada, né, consolidada, né, você tem que transformar ela. E para transformar, na minha opinião, são aquelas pessoas que são de esquerda. Né? Até porque o conservador, ele quer conservar. Ele quer né? Ele exige, ele até quer, de certa forma, ele até aceita a mudança, né? Mas de forma paulatina, de forma pensada, racionalizada. Eu falo assim, poxa, não, vamos transformar, vamos revolucionar. Revolucionário. E vamos mudar essa ordem institucional colocada, né? E por isso que eu me coloco como uma pessoa de esquerda. Mas eu não sou a esquerda petista, a esquerda lulista. Apesar de que, Cláudia, todo mundo fala assim, você é petista, você é lulista, porque você é de esquerda. Sim. Você é comunista, você é socialista. Não. E como é que você se desvincula disso? Então, eu entendo o seguinte, essa é a minha grande briga e minha grande questão quando eu vou para o debate com pessoas querendo discutir questão ideológica. Certo. Tá? Eu acho o seguinte, eu acho que depois que houve a queda do Muro de Berlim e o capitalismo ganhou do socialismo, né, e do comunismo, não tem como a gente falar na volta do comunismo e da volta do socialismo. A nossa realidade é o capitalismo. Sim. Tá? Então, quando a pessoa me chama de socialista, de comunista, porque eu sou de esquerda, eu falo, não é possível, eu sou capitalista. Eu usufruo do capitalismo bem, não é? Então, não dá para me chamar de comunista socialista. A minha diferença dessas pessoas, né, é que eu quero humanizar o capitalismo, só isso. Você quer humanizar o capitalismo, Pepe. Soou até romântico isso. Isso ficou muito bacana, porque é difícil dissociar a postura esquerda do atual governo e de tudo que a gente vem acompanhando. E eu vejo que você apanha tanto, Pepe, porque você é um menino de Harvard, né, Pepe? Vamos conversar. Você é um menino de Harvard, tem uma vida, graças a Deus, com muitas regalias. E como é que é lidar com isso? No seu meio, seus amigos, Pepe? Como é que você dribla essa situação? Na verdade, não driblo, não. Na verdade, eu já... É engraçado, a pessoa me chama de esquerda caviar. Eu falo, poxa, eu não gosto de caviar, eu prefiro
Pode chamar de esquerda trufas, né? Esquerda trufas, isso é bom. Nutella, eu já vi, esquerda Nutella. Nutelinha, mas Nutelinha é um pouco pejorativo, né? É. Se bem que caviar também é, né? É trufa, vamos ficar na trufa. Mas o que eu sinto é o seguinte, né? Eu já passei da fase de achar ruim, né? Ficar bravo, né? Quando o pessoal me chamava de esquerda caviar, você ficava bravo? Eu ficava um pouco incomodado, né? Porque eu sentia que as pessoas falavam isso para me diminuir no debate. Tá. Né? Não vamos discutir ideia, vamos discutir você. Entendi. Né? Ao invés de discutir o Brasil, sim, ao invés de discutir o mundo, né? Vamos falar de você. Então você é um cara que se passa de esquerda, mas gosta de viajar 4 vezes no ano para a Europa, 2 para os Estados Unidos, gosta de ir para restaurante caro, gosta de fumar o teu charutinho. O seu charuto. Tá, que o Emílio até brinca, o Emílio fala, pô, você é esquerda, Emílio do Pânico, né? Você é esquerda, mas você fuma charuto de 1000 pau, 2 pau. Claro que não. Não existe isso, né? Então eu sinto que quando as pessoas falavam dessa forma para mim, era para me diminuir, não é? Mas não, eu sou uma pessoa que não escondo quem eu sou, não escondo de onde eu vim, sim, né? Meu pai é uma pessoa de classe média, tal, e me deu condição de estudar, me deu condição de batalhar, e eu consegui tudo que eu tenho hoje, não é? E eu fui uma pessoa privilegiada, de certa forma, por nascer numa família que me acolheu, sim, por nascer numa família de pais amorosos, família estruturada, né, com 2 irmãs maravilhosas, né, com primos, tios, avós, né, que me abraçaram e me abraçam muito, né? Que bom, Pedro. Então eu não tenho que esconder, né? Eu consegui galgar isso porque eu tive esse privilégio também, né? E tem pessoas que não têm meu privilégio do que eu. Exato. Tem pessoas, por exemplo, que nasceram em família desestruturada. É isso mesmo. Tem pessoas que nasceram em família que o pai bate na mãe, né? Que não tem condição de comer. Para essas pessoas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar fazer com que lutar para que elas tenham condição mínimas e dignas de viver. Por isso que eu falo, eu gosto de humanizar o capitalismo. Então, hoje em dia, quando o pessoal brinca comigo, você esquerda caviar, eu falo, eu nem bate. Eu falo, sou mesmo. Tá bom. Sou mesmo, mas você já está blindado, mas né? eu luto para todo mundo ter a mesma condição que eu tenho. Muito bacana. Bacana. Eu quero um país como a Dinamarca. Esquerda dinamarquesa. Esquerda dinamarquesa foi o que a gente conversou antes. É isso, eu entendi, Pepe, mas eu acho que você deve sofrer isso não só no seu meio social, porque assim, você se colocando nessa postura, dentro da Jovem Pan, uma rede praticamente conservadora, certo? Como é que é isso? Você se considera lá dentro um ponto de equilíbrio ou alvo? Eu acho o seguinte, vamos lá, a Jovem Pan, eu entrei na Jovem Pan praticamente desde o começo da TV. 6 meses, 7 meses depois que a TV foi inaugurada. Sim. No começo, sem sombra de dúvida, o contraponto, as pessoas de esquerda, era o meu alvo e era o meio trampolim para as pessoas de direita, né? Então, até pelo formato dos programas, você vê, por exemplo, era 4 contra 1, 3 contra 1, né? A linha de frente era 4 contra 1, né? Eram 3 debatedores, mas o apresentador que era contra você. Mas você vale por uns 2, 3 lá, né, Pepe? Vale, Pepe. Eu te assisto brigando. Gentileza sua. Gentileza sua. Não, você é ótimo. Mas eu acho que aí teve aquilo que a gente sabe que aconteceu, né? Teve uma reformulação na Jovem Pan, e aí eu sinto que a Jovem Pan buscou meio que o equilíbrio, né? Certo. E aí também teve uma concepção do público em geral de achar que o legal da Jovem Pan é que oferece todos os lados Sim. de determinado assunto, né? Isso é legal pra caramba. Que deve né? ser assim tudo, né? Isso. E às vezes eu estou debatendo com uma pessoa de direita, né? Com um amigo meu de direita, estou debatendo com um amigo meu liberal, debatendo com o Segré, né? E o Segré fala uma coisa para mim e fala, poxa, ele tem razão em determinado ponto, né? Então, às vezes, você dando condição do outro expor sua ideia, sim, e de contrapor ao seu ponto, você pode melhorar o teu ponto, melhorar o que você pensa, né, ter mais referências, ter mais ferramentas, e pode mudar também determinada situação, né, o que você pensa sobre determinado assunto. Isso é muito legal, isso é muito bacana. E o público é a mesma coisa. Às vezes o público está com aquela ideia formada, fala, poxa, eu penso sobre isso. Aí vê eu falando, ou vê outro contraponto, fala, poxa, faz sentido de certa forma o que ele está falando. Exato. Talvez não concorde 100% com ele, mas um pouquinho eu posso concordar. Sim. E reformula a sua ideia. Isso sabe o que a gente faz, Cláudia, acontecer? A gente ir para frente.
faz a gente evoluir como cidadão, faz a gente ascender intelectualmente. Então isso é muito bom, muito válido. Mas isso é uma característica sua, porque nem todos os debatedores a gente assiste, que se dispõem a flexibilizar o pensamento. Eu te acompanho nas redes sociais e eu escuto tanta gente aplaudindo você de direita e de esquerda. Enfim, é o que você falou, você se abre para novas ideias e soma, e é aquilo que a gente faz, que nos faz evoluir. Eu acho isso incrível. É o que deveria ser, né, Pepe? Não, é o que deveria ser, claro. É o que deveria ser. Abrir para novas ideias e novas perspectivas. É isso que eu acho que é interessante do debate e das pessoas que estão assistindo, de certa forma, o debate também. É lógico, para que todos evoluam e todos ganhem, né, Pepe? Agora é engraçado, porque assim, quando você vê, por exemplo, a minha rede, eu acho que sou a pessoa mais odiada do Brasil. Viu? Por que, Pepe? A direita me odeia. A esquerda me odeia também. Pepe, eu ia chegar nesse ponto, Pepe, mas já conta, vai. Eu ia chegar nessa pergunta. A direita me odeia, a esquerda me odeia também. Né? Então você vê, por exemplo, que engraçado. Você vê, por exemplo, que você posta alguma coisa que a direita aplaude, né? Aí o pessoal de esquerda te malha. Né? Meu Deus. Aí você ganha alguns seguidores de direita. Aí depois você posta alguma coisa que desagrade parte da direita, aí você pede os seguidores que você ganhou. Ai, e aí o pessoal de direita te malha também. Ou seja, você nunca agrada ninguém. Você nunca agrada ninguém. Pepe, essa era uma das nossas perguntas, porque a gente vê que você tem essa postura muito legal de conceder, de flexibilizar a tua postura, a tua opção política, enfim, até porque eu acho que tem coisas que são indefensáveis, né, Pepe? Você já se viu em alguma situação, assim, algum programa, que você não conseguiu defender a esquerda? Eu nunca vou para um programa para defender um ponto de vista, né, um posicionamento, uma ideologia. Eu vou para falar o que eu acho sobre determinado assunto. Certo. Não é? Por isso que eu falei para você, quando eu coloquei no começo do programa que, para mim, esquerda, a minha concepção de esquerda é transformar a ordem institucionalizada para que não tenha essa dicotomia entre Estado e mercado, Sim. e possa ter os dois juntos, né? Isso me coloca numa situação diferente da esquerda tradicional e da esquerda petista, da esquerda lulista, dos socialistas, dos comunistas, né? Então eu nunca vou para o programa para defender um ponto de vista. Tanto é que, às vezes, o que eu defendo é o que a direita quer que eu defenda mesmo, né? E eu desagrado a esquerda. Porque eu não tenho nenhuma esquerda, tipo Lula e o PT, não me representa como esquerdista. Não te representa? De forma alguma. Por isso que eu bato de frente com o PT e com o Lula. Mas para todo mundo, do mundo, que assiste Jovem Pan, eu sou petista. Você é petista. Né? Mas o que você considera nesse atual governo? Você é um crítico. Claro. O maior erro até agora? Tem vários erros, né? A comunicação do governo está muito ruim. Você vê aquela presepada que teve do Pix, por exemplo. Nossa. Que tiveram que voltar atrás. Sim. Você vê, por exemplo, o escândalo do INSS, que é um absurdo. Diria para você que é o escândalo mais grave da história recente do Brasil. Mais grave que o Petrolão e do que o Mensalão. Foi, né, Pepe? Para mim, na minha opinião, foi sim. Você vê, por exemplo, que o governo não tem um projeto de Estado, um projeto de país bem estruturado. Com a máquina na mão, então, com parece tudo. Que é isso. Então parece que está lá meio que a Deus dará. A Deus dará. Vou fazer uma coisa Você aqui. Você também sente isso? Eu sinto total isso. O programa econômico do governo eu acho muito fraco, muito ruim. Né? Aí o pessoal briga comigo quando eu falo que é o mesmo do Bolsonaro, é o mesmo do Paulo Guedes, não mudou absolutamente nada. O pessoal briga com você. Né? Porque é igualzinho, não mudou nada. A busca pelo tal superávit primário. Nenhum país do mundo tem superávit primário. Mas tudo bem. E dá muita briga, Pepe, isso aí é o eterno. Mas realmente, Pepe, não deve ser fácil ser você. Você entra nas duas esferas, Pepe. Você transita por ser flexível, por ser uma mente aberta, né? Às vezes até... Sabe uma coisa engraçada que pouca gente sabe? Eu falei no começo que eu trabalhei no governo da Dilma, né? Sim. Eu trabalhei no governo do Temer e trabalhei no governo Bolsonaro também. Você trabalhou no governo Bolsonaro? Você acredita? Não acredito. Trabalhei no governo Bolsonaro também. Onde? Eu fui presidente do Conselho de Administração da Caixa Imóveis. Sério? Uma subsidiária da Caixa Econômica Federal. E era na época da Dani Marques? Não, era na época do... Esqueci o nome do presidente agora. E depois eu fui diretor da Caixa Imóveis no governo Bolsonaro. Verdade. Olha só que exemplo, Pepe. Você vai nos dois polos. Quando eu posso contribuir para a sociedade... Claro. Quando eu venho aquele chamado cívico, dá para você trabalhar no governo, normalmente eu sempre aceito. Que bacana isso, Pepe. Não é justo que você apanhe, Pepe. Não é justo, Pepe. Claro, me defende, vai. Eu vou te defender, Pepe. Eu confesso que várias vezes já te assisti, já discordei. Você vai brigar com o Segré, que o Segré briga comigo toda hora. O Segré briga com você? Ele e o Gani também briga com você? Ô, Segré,
Segré, o menino está aqui abrindo o coração, Segré. Não, ele é um romântico. É uma esquerda romântica, a gente pode dizer assim? Uma esquerda romântica? Eu não sei que é esquerda romântica, não, mas eu gosto de chamar de esquerda experimentalista. Uma esquerda experimentalista, eu gostei. Entendeu? Que por meio de experimento a gente consegue fazer com que a gente mude a ordem institucional dada e tenha um outro sistema de governo e uma outra situação entre o mercado e o Estado. Entendo. Não é lindo isso? É lindo! Você vai virar de esquerda, hein? Até o final do programa você vai virar de esquerda. Eu estou falando já de esquerda com você aqui. Eu estou aprendendo. Mas eu achei muito bacana. Não, a sua postura, a sua filosofia é muito legal. Mas, infelizmente, não é a maioria, né, Pepe? A gente acaba vendo uma certa lavagem cerebral, não ocorre? Não, total. Você vê, por exemplo, que grande parte... Esse que é o problema. O problema do Brasil atual, eu não digo do Brasil, do mundo, talvez, né? É que as pessoas querem impor a sua posição política para outra. Aí a gente faz com que a nossa sociedade seja, infelizmente, intolerante. Sim. Então você vê, por exemplo, famílias brigando entre si. Amigos que deixam de se falar. Exato. Né? Você vê, por exemplo, pessoas que cometem ato de violência política mesmo, né? Brigando na rua, no trânsito, no bar, exatamente por conta dessa questão de você quer impor ao outro que pense como você. Exato. Né? Mas o legal do mundo é que as pessoas são diferentes e pensam diferente. E é muito legal você poder circular e transitar em lugares, né? Em todos os polos. Exatamente. Você saber conviver. Isso que é legal. E tem um amigo meu, Cláudio, engraçado, que ele fala assim, a minha casa, por exemplo, né? Eu morava numa casa ali em Perdizes, que todo fim de semana fazia encontro de amigos, né? E era um zoológico aquilo lá. Zoológico? Ia pessoal de direita, pessoal de esquerda, ia o Adriles, ia o Marco Antônio Costa, ia Pietra Bertolazzi, aí ia Ciro Gomes, que é meu sócio, né? De advocacia que eu tenho. E aí amigo meu falou assim, poxa, Felipe, mas como é que você consegue? Amigo meu de esquerda, né? Esquerda tradicional, esquerda petista, pessoalista. Tá. Felipe, me responde uma pergunta. Como é que você consegue andar com essas pessoas de direita? Né? Aí eu falei, Renato, de coração, eu não tenho nenhum problema de andar com pessoas que pensam diferente de mim. Eu tenho problema de andar com pessoas burras e limitadas. Se for inteligente e se puder agregar algum momento algo para a minha vida, né, é muito bem-vindo andar comigo. Claro. Entendeu? Que sim. Olha que inteligente. Muito bacana. Muito bacana. Você tem várias turmas, né, Pepe? Tem várias turmas. Você sai pra caramba com todo mundo. Esse é o grande problema da minha vida, né? As pessoas falam, poxa, você sai toda hora. Eu tenho que mudar isso também, né? Porque eu tenho muita turma. Mas por que mudar? Porque eu quero não perder nada. Sabe aquela síndrome de missing out, eu acho o nome, né? Sim. Síndrome de perder alguma coisa, né? Eu tenho um pouco isso também, né? Isso é ruim. Ou seja, às vezes eu vou para um sábado para o aniversário de um amigo, aí eu fico uma hora porque eu tenho outro aniversário em seguida, né? Entendi. Aí tento abraçar todo mundo e tal. Mas é gostoso, Pepe, isso, né? A sua vida social é intensa. E por falar em vida social intensa, a gente tem um presente para você do nosso patrocinador, que eu sei que você gosta. Um vinho para você da New Wine. Abre aqui agora? Como você quiser, Pepe. Que você brinde muito. Tenha muitos motivos aí para comemorar. Vou querer. Que bom, Pepe. Eu sei que você gosta de um bom vinho, né, eu adoro vinho, Pepe? Sabe que a minha paixão é vinho e charuto. Vinho e charuto. E gastronomia. É uma maravilha. Eu amo gastronomia. Estou até com uma das viagens que eu faço. Eu sei, eu acompanho as suas postagens, os pratos, as harmonizações. Você é um homem de bom gosto. Que você celebre muito. Muito. Um presente da New Wine. Lindo. E para você conhecer a New Wine, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que se encontra na tela. A New Wine é uma loja com mais de 850 rótulos, um estoque de mais de 10 mil garrafas. Com toda certeza você vai se identificar e escolher o seu. New Wine. E aí, Pepe? E aí, dentre esses brindes, charuto e a vida, aí eu imagino o quanto você seja cobrado, sim, pela turma mais severa. Você já teve brigas assim que ultrapassaram o cancelamento, perder amigo? Como é que foi isso de você se manter na tua postura? Eu nunca perdi amigo
isso em relação a mim, né? Tá. Nunca deixei de falar com alguém por conta da posição política da pessoa. Mas eu sinto que vários amigos meus deixaram de falar comigo por conta do meu posicionamento político. Deixaram de falar com você? Isso. Aí aconteceu uma coisa engraçada recentemente. Engraçada não, triste, né? Triste, na verdade, né? Eu me posicionei sobre o 8 de janeiro, né? Sobre que eu achava que tinha que pensar numa outra alternativa, dosimetria melhor. E aí, amigo meu, não digo amigo, né? Mas uma pessoa que estudou comigo no colégio, São Luís, né? Isso em 1997, que eu não tinha mais contato nenhum com a pessoa. Sim. Né? Mas segui ela no Instagram. Ela fez um post nos stories, né? Falando, olha que coisa engraçada, um mané que estou comigo do colégio, né? Fez uma defesa pífia, sei lá o quê, sobre o assunto. E o engraçado, eu lembro até hoje da palavra que ele usou, sem carisma nenhum, ponto final. Pô, aquilo me magoou. Né? Pepe, a única coisa que não podem falar a seu respeito é que você não tem carisma. Isso não é verdade, Pepe, não é verdade. Pode te atacar politicamente, mas que grosseria. Falei, pô, como o cara estou comigo no colégio, né? Perdi contato com ele, e o cara faz uma... As pessoas que do colégio são minhas amigas próximas... Poxa, até hoje. Sabia exatamente que era para mim o negócio, né? Aquilo me agrediu de uma forma assim que eu fiquei mal. Que triste, Pepe. E às vezes eu sofro, cara. Às vezes eu sofro. Você sofre? Ô, Pepe, como é que é? Tem que criar uma blindagem, porque acaba sendo... Não, hoje em dia eu tô melhor, né? Mas às vezes eu sofro, assim, às vezes tá no dia ruim, né? Às vezes você tá no dia bom. Às vezes quando você tá no dia ruim e recebe críticas pesadas, aquilo te bate de um jeito machuca, né? Que machuca pesadamente. Machuca. Os haters, né? As pessoas não me conhecem e me odeiam. Né? As pessoas não me conhecem, não sabem que eu tenho uma dimensão muito maior do que meu pensamento político, até porque eu penso sobre várias coisas, não só política, né? E mesmo assim querem me deixar para baixo o tempo inteiro. Isso é triste. Isso é triste, mas aqui é o local que você vai abrir seu coração, eles vão te conhecer muito melhor. Aqui no Sintonia, no nosso Sintonia. Olha como é bom, Pepe, a gente trazer para abrir o coração, não ficar falando só de política, não é? Aliás, eu não queria ter falado de política, mas é inevitável. E esse contraponto que você diz, esse convívio entre esquerda e direita na empresa que você trabalha, é inevitável que a gente fosse conversar sobre isso, mas claro. Abra o seu coração pra gente, Pepe. A gente chegou no momento agora que é o momento Sintonia, sintoniza comigo. Felipe Monteiro, Pepe, com todas essas histórias que você deve ter várias, conta pra gente uma situação inusitada que você se lembre, seja da carreira pessoal, enfim, abre seu coração, Pepe. Não, acho que tem, assim, não dá para não pensar nas brigas e tretas que eu tive na Jovem Pan. Né? E tiveram duas brigas que, na minha opinião, foram completamente inusitadas, estranhas, bizarras, por que não? Uma foi com o meu grande amigo Palumbo. Não é? Eu lembro que eu estava discutindo com ele sobre saidinha temporária, e aí, em um dado momento, ele achou que eu tivesse xingado ele de bandido. Não acredito. Aí ele, bandido é você, pra mim. Bandido é você. Eu achei que ele fosse me bater, inclusive. Aí eu falei assim, não, bandido é você. Meu bandido Deus. É você. Aí ficou os dois apontando pro outro. Bandido ao é vivo. Você. Ao vivo. Aí acabou o programa, né, a gente saiu, aí a gente soube que havia tomado uma suspensão né, no programa. Pepe, não acredito. Isso era uma terça-feira, aí na quarta a gente não foi trabalhar. Aí dois suspensos. Os dois suspensos. Aí quarta noite eu recebi o telefone para voltar na quinta-feira. Aí eu voltei na quinta-feira para fazer o Morning Show, né, que era o programa que eu estava fazendo. E a primeira vez que a palavra veio para mim, eu falei o seguinte, pô, sabe de uma coisa? Hoje é quinta-feira, eu acho que vou arrumar uma treta com o Palumbo de novo, porque me suspende na sexta-feira e eu emendo o fim de semana. Na hora, a direção me xingou, pô, como você faz um negócio desse ao vivo? O Pepe você perde também, Pepe. Sensacional, ao vivo. Ao vivaço. Meu Deus. Esse é um ponto, né? E teve outra briga que foi com o Dávila, né? O Luiz Felipe Dávila, né? Uma treta. Essa é uma treta que me persegue até hoje, viu? É mesmo? Me persegue até hoje porque várias vezes eu recebo mensagens no meu Instagram, no meu Twitter, no meu X, né? Perguntando quando você vai estudar a história do Brasil. Você tá brincando? O que aconteceu? Não, aconteceu foi o seguinte, né? Eu estava... o tema da discussão no 3 em 1, né? Eu estava no 3 em 1, né? Era sobre 8 de janeiro.
E aí eu falei, não, o Brasil foi permeado por golpe de Estado desde a sua história. Né? Sim. Em 1889, né, o presidente foi tal, a República surgiu do golpe, aí fui falando. Só que eu confundi, né, o Deodoro da Fonseca com Floriano Peixoto, coloquei Floriano Peixoto como o primeiro presidente do Brasil, normal, né? E aí a palavra veio para o Dávila. Aí o Dávila, nossa, você, Felipe, não entende nada de história. O presidente do Brasil, em 1898, era o Prudente de Moraes. Aí eu falei, não, eu estou falando do primeiro presidente, que o primeiro-ministro na época era o Visconde de Ouro Preto. Aí eu falava de 1889 e de 1898, né? E aí ele falou assim, eu escrevi um livro aqui, você não sabe nada de história, né? Você tem que estudar mais história. E aí foi um momento tenso na minha vida dentro da Jovem Pan. Ao vivo também? Ao vivo, total. Ele fez corte sobre isso, né? As pessoas compartilhavam. Ele fez cortes? Fez corte demais. Mas até faz parte do jogo o corte, né? Mas eu até hoje sofro isso, né? O pessoal também não deixa você errar, entendeu? Exato. Não se perdoa Você não pode nada. errar, você não pode errar. Você não pode errar. Normal. Depois tá 8 horas no ar, você confunde a data de 1889 para 1898, confunde o primeiro presidente Deodoro da Fonseca com Floriano Peixoto, né? E aí o pessoal fala, nossa, irrelevante. Não sabe de história, não sabe de história. Poderia ter passado... Mas foi uma briga pesada. Mesmo? Eu com o Felipe Dávila, né? Aí, numa hora, ele falou assim para mim, eu escrevi um livro sobre os presidentes civis, Prudente de Moraes, você não tem condição de estudar história comigo? Aí eu virei para ele e falei assim, até me arrependo de ter feito isso, tá? Virei para ele e falei assim, ô Dávila, isso é o quê? Argumento de autoridade? Só porque você escreveu uns livrinhos aí, você acha que eu não posso discutir história contigo? Aí ele ficou mais bravo ainda. No mesmo programa. Aí você jogou gasolina no fogo. Então foram 2 momentos ali muito complicados. Agora, teve um momento bom também, lembrei agora da minha vida acadêmica, né, quando eu estava lá em Harvard, né, eu tinha um fã, né, além do Mangabeira I, que foi meu orientador, que é o prêmio Nobel de Economia chamado Amartya Sen, né, um indiano, né, que era professor de Harvard. Aí eu lembro que eu estava cabeça quente, né, porque Harvard é muito complicado. A gente tem uma carga de leitura de fácil 10 horas por dia, 12 horas por dia. Meu Deus. Né. Aí eu lembro que eu estava cabeça quente, né, irritado, que não conseguia ler direito, ali o negócio, não tinha tempo e tal. Fui na cafeteria, peguei um wrap, né, aquele sanduíche e tal, coloquei ali, sentei assim na bancada. Aí, de repente, olho pro lado assim, eu falei, não acredito. A Matia assim do meu lado, comendo o mesmo wrap que eu e tomando café. Aí ficou eu e ele conversando por mais de 1 hora sobre economia, sobre mundo, sobre Brasil, sobre a América Latina. Incrível. Então, foi um presente que eu ganhei naquele momento ali. Eu lembro até hoje com carinho. Olha como Deus é maravilhoso. Ele faleceu não tão recentemente assim, e eu lembro com todo carinho disso aí. Um presente na sua vida. É presente de Deus. Deus é maravilhoso. Mais. Deus é maravilhoso. Acho que a gente tem que ter sempre fé e os caminhos se abrem. Pepe, você é um cara incrível, é muito legal te conhecer. Olha, eu vou confessar uma coisa, Pepe. Eu tinha medo de você. Por quê? Eu tinha medo de você. Eu te assistia brigando, e vocês brigam. Meu Deus, ele deve ser muito duro, muito difícil e nada. Que legal você poder abrir seu coração. Entendeu? As pessoas julgam. Você está magoado. Seu coração está magoado? Tá triste, viu? Por quê, Pepe? Conta. Como é que tá o coração, Pepe? Conta, Pepe. Era a última pergunta, mas me conta. Era a última pergunta? Era. Eu tô te vendo tuas perguntas aí. Você tá, isso é ótimo. A gente está sintonizado. Sintonizado. Não, assim, eu acho que eu nunca vou conseguir concretizar um amor recíproco. Pepe, não fala uma coisa dessas pra mim. Não, Pepe, eu sou uma pessoa cheia de esperança na vida e tenho fé em Deus que nos abre os caminhos, Pepe. Você não pode fazer uma declaração dessa sobre você. Já desisti. Por quê, Pepe? Já desisti. Por que não? Mesmo? Aquela paixão que parece arrebatadora, quando você vê, por exemplo, não é recíproca, aquele amor que você tem por alguém que você não é recíproco, ou seja, eu nasci para sofrer por amor. Não fala isso, Pepe, claro que não. Eu já falei que você é um esquerdista romântico, olha só, as pessoas não te conhecem, Pepe. Verdade, você está sofrendo por amor, Pepe? Já sofri mais, mas eu sempre estou sofrendo por amor, sabia? Você sempre está sofrendo por amor, Pepe? É mesmo romântico. E eu me apaixono com uma certa facilidade, né? Eu vou sair daqui apaixonado. Pepe!
Você é sensacional, Pepe, sensacional. Olha, não tem palavras, você me deixou muda. É difícil alguém conseguir me deixar muda. Mas você é incrível, Pepe. Nossa, eu não sei como te agradecer. De verdade, que pessoa incrível, espetacular. E agradeço a confiança de você ter aberto seu coração aqui para que todos te conheçam e parem de te bater. De graça. Eu vou te defender, Pepe. Até eu já te bati assistindo você. Eu sei disso. Já bati. Você me xingou várias vezes. Eu xinguei? É. Eu não xinguei você. Até peguei aqui uma mensagem que você colocou para mim, me xingando aqui no Instagram. Não é verdade, não era eu. Não, eu não sou hater, não. Eu escuto sempre todos os lados, Pepe. Tem que ser assim, né? As pessoas têm que aprender a conviver com todas as opiniões e com respeito, Pepe, não é? Com respeito, porque, infelizmente, a gente parece que está vivendo... Parece não, estamos vivendo uma guerra. Né? O negócio é polarizado, eles contra nós contra eles, e aí? E amanhã você pode não acordar, pode não estar aqui. Então, assim, é tão mínimo, né, Pepe? As pessoas deveriam ter essa noção, esse mínimo de valor e respeito, que é o que a gente quer deixar para os nossos filhos, né? Você tem uma filha linda, eu acredito que seja o legado para ela. Exatamente, exatamente. Eu gosto de falar o seguinte, que o que eu busco na minha vida, assim? Eu gosto de falar, eu busco a grandeza, que é ser melhor a cada dia, e o legado, o que as pessoas vão lembrar de mim depois que eu não estiver mais aqui, e principalmente quem importa para mim, que é minha filha, né? Sim. Ela vai olhar para trás e falar, como é que foi meu pai? Quem foi meu pai? Né? Então, eu quero deixar uma marca para ela e quero ser cada dia uma pessoa melhor. Então, o que me move é a busca pela grandeza e a busca por deixar um legado para minha filha. E eu até brinco assim com a minha filha. Minha filha tem 10 anos de idade. Eu falo assim, Olivinha, eu nunca vou... papai aqui gosta de comer bem, gosta de viajar, então não vai ter herança, não. Mas se for te dar, deixar uma coisa, o seu nome e sobrenome. Isso eu te garanto. Perfeito. Perfeito. Maravilhoso. E ela será grata e tem muito orgulho desse pai por toda a vida. Maravilhoso. Pepe, super obrigada. Você quer deixar suas redes sociais? Rede social, Instagram, @F de faca, N de nariz de Monteiro, FN Monteiro. O TikTok é igual. Adorei. Eu também amei. Muito Me chama mais vezes, vai. Você volta? Claro. Promete? Vamos brincar, vamos fazer um debate aqui? Vamos. Vou trazer você, vou trazer o Segré. Pô, o Segré é doido para debater comigo sobre a Argentina. É mesmo? Ele então me vou chama deixar de- o convite aqui, ó. Segré, você está convidado. A gente vai fazer um debate aqui sobre a Argentina, Pepe? Sobre a Argentina, estou te esperando, Gustavo Segré, Felipe Monteiro, Pepe, vai ser uma delícia. Promete que volta? Claro, com Muito certeza. obrigada, querido. Obrigado você. Você é sempre muito bem-vindo, foi amei, uma delícia. amei. Obrigada, eu também. E para você que ficou conosco, meu muito obrigada. Siga-nos nas redes sociais, que constam aqui na tela, e fique conosco para os próximos episódios.